Olá, eu sou Diogo Liberano, dramaturgo do projeto Fogo Fátuo, que é uma criação que nós estamos fazendo a partir do romance Vaca de Nariz Sutil, do autor Campos de Carvalho. E para a gente fazer uma conversa justamente sobre a criação da dramaturgia a partir desse romance, eu, como dramaturgo, convidei uma amiga, crítica literária, pesquisadora e autora, que é Beatriz Malcher, que está aqui hoje com a gente, para uma conversa a partir dessa experiência que a gente está vivendo, criando, fazendo acontecer. É importante dizer, antes de começarmos a trocar algumas palavras e pensamentos e reflexões, é importante dizer que, ao convidar a Beatriz, eu enviei para ela apenas o primeiro capítulo do romance e a primeira cena da dramaturgia. Logo, o único material que ela tem é capítulo 1, cena 1. E é a partir desse recorte que a gente, então, começa a nossa conversa. Beatriz, obrigado por ter topado fazer essa conversa. Vamos adiante no que você quiser abrir, provocar, perguntar, a gente vai junto. Eu que agradeço, Diogo. É super legal estar aqui com você, conversando sobre essa sua criação, né? E é justamente sobre isso que eu queria falar, né? Que é isso, logo quando você me enviou o e-mail, me enviou a proposta dessa conversa, você falou, então, eu estou fazendo uma criação dramatúrgica a partir desse romance. E isso, assim, de cara já me chamou, né? Criação dramatúrgica. Você não falou de adaptação, você não falou de releitura, você não falou que está fazendo uma dramaturgia baseada no romance, você chamou de criação. E depois de ler, né, eu lembrei muito daquele texto A Tarefa do Tradutor, do Walter Benjamin, onde ele usa um conceito que é recriação poética. E o que ele fala? Ele está falando de tradução de uma língua para outra, né? Mas eu acho que isso cabe aqui também. Quando ele fala assim que o bom tradutor, ele nunca está traduzindo literalmente nada, ele sempre está fazendo uma recriação poética de um outro texto, ou seja, toda tradução é uma reescritura, um novo texto, né? E não sei, eu acho assim, minha pergunta para você é até que ponto o que você se propõe aqui também não é uma recriação poética e livre, que seria uma tradução livre, criativa, de um texto para o outro e também de uma época para outra, né? Você está, enfim, recriando um texto de 61 em 2021, de um autor para o outro. É isso, assim, minha primeira questão para você. Eu gosto da sua primeira questão porque ela é a primeira questão, até para mim, como autor desse projeto, né? Ao ser convidado, eu tenho um romance e é óbvio que por algumas experiências já vividas como dramaturgo e também como diretor, artista de teatro, eu já pude perceber de diversas maneiras que não há a efetiva possibilidade de pegar um romance e fazê-lo igual no teatro. Cada fazer artístico traz um repertório específico, em vários sentidos, de linguagem, de materialidade, de corporeidade. Então, é praticamente, para mim, impossível o trabalho da adaptação, porque ao adaptar, o trabalho de adaptar pressupõe criar outras estruturas, outros dispositivos, outras mecânicas criativas e outro manuseio da linguagem. Então, eu, como autor, quando sou convidado para projetos que prevêem, sei lá, um material original como romance, a primeira coisa que eu falo eu vou criar uma dramaturgia. É óbvio que ela pode nutrir proximidade muito rente com um dito material original, com romance, com poema, o que quer que seja. Mas é óbvio que eu também sei que eu vou precisar sair de tudo isso se eu quiser construir algo que tenha vida própria. E essa é a minha preocupação. E aí eu aproveito para acrescentar que nesse projeto específico, né, o ator, o Felipe Codesso, idealizador do projeto, junto ao Vinícius Arneiro, diretor, eles trouxeram um elemento que praticamente rompe com o romance, que eles flagram no romance um personagem bastante apagado, pouco citado, não chega, para mim, não chega nem a ser um coadjuvante. E eles dizem, esse personagem nós queremos que tenha presença na dramaturgia, na nossa peça, na nossa criação. Então, além do, digamos, protagonista, que é um ex-combatente, nós também temos um homem surdo que está morando nessa pensão onde o ex-combatente está. E aí os meninos, então, me jogam esse lugar novo, que temos uma equidade de posições, temos um personagem que no romance é supérfluo, é praticamente invisível,
e esse personagem vai aparecer na dramaturgia. Então, por 2 motivos, é óbvio que o que eu tenho para fazer é criar uma obra, tendo em vista, que o romance, a linguagem, o modo como o romance está escrito não se sustenta diretamente num jogo cênico, e, ao mesmo tempo, eu tenho uma demanda deste projeto que ambiciona a presença de um personagem que não existe, que precisa, então, ser inventado. Então, eu acho que tudo isso prova que a tradução é sempre uma criação, né? E aí cabe a cada artista conseguir servir ao original, mas também saber recusá-lo quando ele não serve para a sua criação, né? Então é essa conversa que eu estou tentando ter com o romance dentro desse projeto. Não, é curioso você falar isso, assim, que era justamente outra coisa seguinte que eu ia falar para você, que, assim, eu acho que o grande ponto de originalidade da sua dramaturgia é deixar que essa personagem não ouvinte se expresse por conta própria, né? Que ela, no romance, eu só li o primeiro capítulo, eu não faço ideia do que acontece depois, mas ela, no romance, ela é falada a partir de outra pessoa, né? A partir desse narrador, e eu achei interessante que na dramaturgia ela se expressa por conta própria. E eu não sei, isso é uma impressão minha de leitora, para mim ela ganha até mais protagonismo que o ex-combatente. Ela me parece mais profunda, ela me parece mais sensível, a expressão dela me parece uma expressão muito mais clara. E, assim, eu achei isso um movimento, assim, interessantíssimo, assim, de ler. Eu li antes minha escolha, né, como leitora, foi ler antes o romance, para ver o movimento que você fez ali, e de cara aquilo eu já falei, olha, isso para mim é um ganho, né? Eu não sei nem se eu poderia estar falando isso, assim, comparando. Não, sim. Mas, assim, para mim eu achei isso um ganho, né? E o que eu achei interessantíssimo da forma que você montou isso, eu já entendi que foi uma... dar esse protagonismo a essa personagem não foi uma ideia sua, mas, assim, a forma que você trabalhou, eu achei interessantíssimo. Você sente muito forte na leitura uma tensão entre uma comunicabilidade e uma incomunicabilidade entre eles. Está sempre, assim, o texto está sempre se balançando entre essas duas coisas. Tem certos momentos que as personagens quase ecoam uma outra, e logo depois tem um rompimento e os discursos delas se desencontram. E eu achei uma tensão muito interessante, me deixa muito intrigada. E, assim, lendo, sabendo que o texto não termina ali, o texto está começando, me deu muito aquela sensação. Até que ponto o seu trabalho vai levar ao extremo uma incomunicabilidade entre eles, né? E até que ponto, na verdade, essa tensão ela vai se agudizar, mas vai encontrar uma síntese, né? Eu não sei, assim, você está em processo criativo, mas isso foi uma coisa que me chamou muito. Sim, muito bom, muito bom. É importante dizer que, originalmente, no romance, a gente tem o protagonista como esse ex-combatente que fala sobre si, sobre tudo e sobre todos, né? Ele é o narrador onisciente, que sabe tudo, que vê tudo, que adentra tudo. E, na dramaturgia, eu roubo essa autoridade desse personagem. Eu falo, não, ele não é dono de nada, ele é uma parte de um jogo maior. E eu, obviamente, coloco tanto ele quanto o não ouvinte, o homem que está hospedado na pousada, ao lado dele, no mesmo quarto, eu coloco os dois com essa onisciência sobre si próprios e não sobre todos, né? Então, eu rompo aí com uma fala do romance, um único homem onisciente, e coloco 2 homens que têm olhar, consciência e onisciência sobre si próprios, mas não sobre todos os outros. Isso é uma operação que eu escolho fazer, né? Eu poderia, na dramaturgia, manter algum tipo de submissão de um ao outro, mas eu escolho, de maneira distinta, dar vida. Por quê? Com a realização desse projeto, com o interesse do Felipe, do Vinícius, né? Olha que frase, que expressão curiosa, dar voz a um homem não ouvinte, é óbvio que temos algo a aprender com esse homem não ouvinte. Ainda que eu não tenha isso pré-definido, quanto mais eu estou dentro desse processo criativo, mais eu descubro que o problema entre um personagem e outro não é que um fala língua portuguesa e o outro não fala.
né? O problema é um problema de escuta, né? Não é um problema de fala, é um problema de escuta. Então, o que eu estou sentindo dramaturgicamente, é importante dizer que a dramaturgia não está pronta, porque ela está sendo feita em processo. A gente discute, estuda, eu escrevo, levo, a gente lê, rasga, tenta outra coisa. É importante dizer, então, que eu sinto que este personagem não ouvinte tem algo a confidenciar para esse personagem ouvinte. Ou seja, em outras palavras, eu acho que este projeto que está sendo realizado agora, e não um romance, este projeto está abrindo um problema para a hegemonia da fala humana enquanto a única portadora de saber, de história e de valor, né? Então, quais outras falas nós, seres humanos, ouvintes e falantes da língua portuguesa, quais outras falas nós não temos capacidade de falar, de ouvir, de entender, né? Então, isso volta ao início da nossa conversa, né? É um projeto que demanda um corpo específico. E aí, se eu, autor, fico preso, subjugado ao império do romance, eu não estou servindo nem ao romance, nem à nossa criação. É um limite perigosíssimo, porque o meu excesso de valoração dado ao romance pode destruir a nossa criação como o romance, né? Então, eu acho que tem aí uma questão... acho que eu fugi um pouco do que você abriu, mas eu quero só dizer que eu estou descobrindo, pelo jogo da dramaturgia, algum tipo de aprendizado que não consta no romance, né? Algum tipo de aprendizado. Então, por exemplo, há uma cena em que os dois finalmente conversam. O ouvinte e o não ouvinte. O homem ouvinte que fala a língua portuguesa e apenas a língua portuguesa, e o homem não ouvinte, que não fala a língua portuguesa, mas fala a língua de sinais, né? Então, eu estou compondo dramaturgicamente algum tipo novo de comunhão e de conversa entre duas línguas que não são a mesma, né? E isso não é um desejo meu que veio antes, isso é uma demanda do projeto que eu, obviamente, estou experimentando numa dinâmica poética, criativa, imaginativa e, obviamente, textual. Não, curioso que, assim, eu lendo seu texto, né, eu senti muito, quase que o seu texto respondendo a uma questão do romance, né, do primeiro capítulo do romance. Para mim, assim, lendo o romance, ficou muito marcada para mim essa questão da marginalidade, né, do narrador, né, que é esse ex-combatente. Assim, que pega para mim um ponto, assim, até tem uma fala dele, eu anotei aqui, vou abrir aqui, ó. Lia nos jornais as grandes descobertas, mas descobri que não me valiam de nada, nem a ninguém. Era a mesma condição humana, o vazio sobre a cabeça e sobre os pés, e, sobretudo, dentro da alma. Isso é belíssimo, né? Assim. Sim. E eu achei, assim, muito interessante na novela, né? Não sei se é uma novela, não sei se é romance. É uma novela. É uma novela, né? Eu chamo de romance. Essa experiência, né, do choque gerado pela guerra, que a guerra ali me parece funcionar quase como um dos muitos avessos dessas falsas promessas de civilidade, de progresso irrefreável do capitalismo, né? Sim. E ele coloca essa questão, né, de um vazio, né, desse vazio que paira sobre nossa cabeça, sobre os pés e dentro da alma. E você termina essa primeira parte, né, da sua dramaturgia com uma frase que eu acho assim que se conecta muito bem com isso, que é assim, ó: imagino como podem sobreviver todos aqueles que foram largados ao abandono, feito nós dois, meu amigo. Uhum. E eu sinto que essa sua frase acaba respondendo de certa forma ou outra, né? E parece, de certa forma, você falou isso e eu falei, realmente, então não estou tão errada assim. Ela parece anunciar a sua investigação, né? A investigação ao qual o texto se propõe, que é dar uma possibilidade de sobrevivência às pessoas que foram colocadas às margens de um mundo que se diz de grandes descobertas e avançado e progredido. Sim. E nesse sentido, eu acho que esse contraste que você acaba criando entre a imobilidade de uma pessoa traumatizada pelos horrores da guerra, que é uma imobilidade que me parece, inclusive, verbal,
que a forma dele falar é uma forma desorganizada, é uma forma... Depois a gente pode até entrar um pouco mais nisso, assim, mas é uma forma muito... Me parece impulsiva, quase um fluxo de pensamento assim, desorganizado, e dessa personagem, que é um combatente traumatizado, com esse diagnóstico de esquizofrenia, que não fica claro se ele é mesmo ou não, né? E de uma pessoa que simplesmente, por não ouvir, é também, usando os seus termos, largado ao abandono, né, nesse mundo. Sim. E eu acho interessante justamente como, a partir dessa tensão que você cria entre os dois, você consegue expor esses aventos dessas promessas gloriosas, né, desse nosso mundo, mas, ao mesmo tempo, se propõe uma investigação de como sobreviver a esse mundo. Legal. Nossa, muito bom te ouvir, assim, até mesmo para sentir como o texto que eu estou escrevendo chega, né? No sentido que, não só como ele chega, mas é possível ver nele algum tipo de propósito, porque essa é a minha obsessão enquanto dramaturgo, né? Ao tirar o protagonismo do protagonista, eu me desfaço também da ira, de uma espécie de ira, que esse personagem, no romance, esse ex-combatente está irado, ele é pestilento, né? Ele é ácido, ele tem uma fala que ela é muito auto-inflamável, ela não constrói comunicação, ela não constrói comunidade, ela é uma fala em ruínas, tal como esse homem provavelmente é. Na dramaturgia, eu consigo ter uma vizinhança deste homem em ruínas por um homem outro que também é marginal, que também foi posto de fora. Porém, é um homem que se relaciona com a sua marginalidade dentro de uma dinâmica muito mais positiva, muito mais afirmativa e convicta. Não numa posição sofrida, angustiada, mas numa posição de quem entendeu que há uma lógica de mundo que o exclui do mundo e, diante dessa lógica, então ele fala, ok, não vou participar desse jogo, não vou me permitir ser refém desse jogo. E aí eu acho que é o aprendizado que um personagem traz ao outro, né? Como mover o seu ímpeto, a sua energia vital, não para um reclame daquilo que você perdeu, mas sim para a construção daquilo que você quer operar no mundo, ser no mundo, né? Então, eu sou altamente, obviamente, uma pessoa absolutamente, tenazmente crítica ao que o capitalismo vem fazendo, tem feito, já fez e vai fazer. Não há uma criação artística que isso não esteja em questão, né? Porque a gente está vendo o nível de destruição. Eu sou alguém que não confia na ideia de progresso humano, está lá na nossa bandeira, ordem e progresso, não confio, né? Sempre importante lembrar que a bandeira nacional tinha um lema, amor, ordem e progresso. Eu gosto sempre de lembrar que o amor foi tirado da bandeira nacional. Então, a ideia de progresso é uma ideia maligna, é uma ideia que pressupõe tornar uns vencedores e outros perdedores, porque é o binômio vencedor e perdedor que movimenta a máquina do progresso. Ela só é movimentada porque eu fui adestrado a querer algo que eu não tenho, né? E a roda girando. Então, eu gosto de tirar a marginalidade de um jogo de disputa. E por isso esses personagens me parecem que têm muito a aprender um com o outro, né? Afirmar a sua condição e não rechaçá-la, né? E não se diminuir à luz daquela que talvez deveria ser a minha vida, que estão dizendo aí que eu deveria ser, né? Então, eu acho que isso está expresso em termos de conteúdo da criação e, obviamente, isso também vai se manifestando no modo como a linguagem vai sendo construída, que eu acho que é algo que a gente, com certeza, vai conversar um pouco. Então, você sabe que eu tenho, assim, meu negócio é forma, né, de texto. E eu achei, assim, que sua escolha, assim, o texto, né, eu não sei se todos que vão ouvir a gente vão chegar a ler o texto, mas o texto é muito interessante que o que você faz de cara, você diferencia os personagens com a escolha de colocar a caixa alta para o personagem, para o ex-combatente, né?
e a caixa baixa para personagem não ouvinte. E, claro, depois, ao longo da leitura, fica óbvio que outros pontos vão singularizar cada uma, né? Por exemplo, como eu falei, a personagem não ouvinte, ela me parece ter uma expressão mais sensível, ter um pensamento mais organizado, ter um discurso mais cuidadoso, digamos assim, mais lento, mais reflexivo, mais positivo, como você falou, enquanto que o ex-combatente me parece incisivo, é violento, é uma fala impulsiva, meio... de uma ironia, eu não sou crítica à ironia, não, mas é uma ironia que não é uma boa ironia, digamos assim. Sim. E claro, isso vai dizer muito da história de cada uma, mas eu acho que é interessante como você decide imprimir a personalidade e a história de cada uma dessas personagens visualmente no texto, né? A partir dessa forma de apresentação gráfica de cada uma pelo uso da caixa alta e da caixa baixa. E eu não sei, eu queria que você falasse um pouco dessa escolha, assim, porque a escolha, óbvio, você podia, sei lá, escolher fontes diferentes, você podia escolher tamanho da fonte diferente. Sim. Não sei, tem milhões de outras escolhas. Legal. E por que essa? Sim. Eu acho que é importante dizer que a versão que você leu é uma versão que já era, sei lá qual versão, né? Eu trabalho com versões porque me parece muito importante eu ter o registro do meu processo. Eu preciso poder ter criativamente a liberdade de dar um traço, ele existe, mesmo que eu olhe para ele e falo, não é isso, ok, então eu começo uma nova coisa sem apagar essa que não é mais. E aí a gente viveu nesse processo e está vivendo literalmente uma construção dramatúrgica em processo, não em processo para o dramaturgo apenas, óbvio que eu passo por um processo, quer ele dure um dia ou 5 meses, mas em processo com o elenco, com o diretor e com a equipe. Então, eu fui dando, na confiança sempre, eu fui dando uns traços, eu fui experimentando. Eu comecei escrevendo tudo em verso, porque era o meu modo de tocar nesse universo, esparramando as palavras, empilhando as palavras. Depois, em diálogo com o diretor, com o elenco, a gente falou, será que dá para experimentar de outra forma? Eu falei, claro, vamos embora para outra forma. E aí, quando eu cheguei nessa forma que você leu, que é um texto em prosa, fazendo pouquíssimo uso de vírgulas, ele usa vírgulas antes das palavras mais e antes de alguns vocativos, como, por exemplo, não sei o que, vírgula, meu amigo. Pouquíssimo uso de vírgulas, um personagem que é o não ouvinte está com o texto todo em minúscula e o ex-combatente está com o texto todo em maiúscula. Isso não é um plano de idealização. Isso é uma forma que surge abruptamente no processo criativo e que, no entanto, ressoa o texto. Então, não é a minha ideia, eu quero fazer isso, vamos experimentando. E tem uma hora que a coisa se diz, ela fala, eu sou isso, eu falo melhor assim, eu consigo me fazer agir desse modo. Então, a relação que eu tenho com a visualidade do texto no papel é uma relação de escuta, não é uma mera relação estilística ou de grande proposta do autor. É uma busca visual de uma manifestação íntima do texto. Então, eu leio esse texto da forma como ele está grafado e eu falo, ele está falando o que ele quer falar, ele está sendo quem ele quer ser. Isso demanda um tempo. Foi preciso escrever para a direita, para a esquerda, alinhado, mudei fonte, e é quase um encaixe. Encaixa o corpo do texto com a voz do texto, né? Encaixa o discurso com a boca do texto, né? Então, eu poderia dizer, eu escolhi isso por causa disso, mas não é uma escolha, é uma escuta. Você tem que também conseguir escutar e falar, olha, o seu texto está conseguindo agir, ele está fluindo, ele está circulando, palavras, discursos, imagens, energias rítmicas, né? Então, é um pouco a experimentação formal, ela não é uma invenção, ela é algo que se encontra, eu tenho a sensação, sabe? Eu não inventei, eu cheguei nela, eu estava procurando e eu encontrei em algum momento do processo. Não, então, eu acho que você poderia falar um pouquinho desse processo, né? Que eu sei, assim, bom, assim, para o público, né? Eu sou aluna do Diogo, eu fiz o núcleo de dramaturgia com o Diogo, agora eu estou no platô com o Diogo, eu sou, assim,
pupila do Diogo. Então, assim, eu sei muito, assim, que uma coisa que... você me corrige se eu estiver errada, tá, Diogo? Claro, Assim, que imagina. você é uma pessoa que deixa que o objeto do teu texto te interpele muito o teu processo, né? Então, é aquilo, né? O corpo do Diogo que escreve um texto nunca é o mesmo que escreve outro. E, por exemplo, eu lembro do seu exemplo de escrita de Janis, onde você criou toda uma rotina de beber vinho e depois ouvindo as músicas e gravando as suas reflexões e depois escrever. E agora, sim, o processo desse texto me parece um processo mais longo e é um processo coletivo também. Então, achei interessante você falar um pouco desse processo também, como está sendo. E minha questão, assim, como aluna do Diogo, é como é o corpo do Diogo que escreve essa dramaturgia agora. Legal, legal. Eu vou pegar essa sua questão como também um modo de encerrar a nossa breve conversa, é breve mesmo, a gente continua depois, mas é muito interessante porque está sendo um processo de ouvir muito piano, sobretudo Erik Satie, que é uma referência que abre o romance, né? O romance abre com uma breve fala que o autor cita do Erik Satie. Na verdade, eu vou para essa referência do romance para frequentá-la e, obviamente, para ser frequentado por ela. E, curiosamente, o Erik Satie, as composições que eu tenho ouvido, elas me apaziguam. Então, eu estou com uma sensação de que é um processo altamente mentativo, porém não um processo mentativo de exaustão do pensamento, estou tentando encontrar uma palavra. Há uma percepção de que o Diogo, neste processo, é alguém que está agenciando o mal-estar desses personagens, mas eu não estou em mal-estar. Eu estou bem tranquilo, colocando-os no papel, ciente de que eles são eles e que eu não sou eles. Ciente de que a minha posição e o meu corpo estão tranquilos, bebem uma água, bebem um café, enrolam um cigarro, acendem, ouvem piano, lavam louça e voltam para vê-los, para flagrá-los nessas situações. E, simultaneamente a isso, é um processo onde eu não tenho medo, isso é muito importante para mim, de errar. Então, eu coloco os personagens em situações e, passado 1, 2 dias, ou eu, ou o texto, ou o elenco, ou o diretor dizem, isso não. E eu falo, ok, vamos para outra. Né? Então, tem um jogo aí bacana que eu... Resumindo, eu sinto que eu estou numa relação de tranquilidade. Eu sou alguém que detém a paz na mão. Por isso eu posso mover esses personagens e os seus dramas. Eu não estou na posição deles, eu não sei qual é a posição deles. Então, eu estou no lugar de agenciá-los, de colocá-los em encontro, em embate, de dar tempo para o drama deles. Estou dizendo tudo isso para dizer que o meu corpo está tranquilo. Eu não estou nem um pouco padecendo, eu estou bem tranquilo. Eu acordo de manhã, folheio o romance, escrevo umas coisas e vou. Diferentemente deles, os personagens estão em algum tipo de implicação que não é a minha está bem longe deles. Então, está sendo esse corpo que escreve que está me permitindo tocar nessa dramaturgia, criar essa dramaturgia. Ou seja, eu não sou eles, eu estou focalizando eles, mas eu não estou na posição deles e nem vou estar. Né? Então, tem um lugar aqui de observador, de alguém que está de boa, está tranquilo e que possibilita que o seu olhar ganhe o texto, abra o texto. Né? Então, está sendo muito legal experimentar uma tranquilidade no meu corpo justamente para escrever uma intranquilidade que a narrativa tem, que a narrativa traz. Né? Isso está sendo uma experiência quase inédita para mim, saber que a minha escrita acontece numa tranquilidade que o texto não tem. E é muito legal essa experiência. A minha tranquilidade é o que possibilita a agitação interna do texto. Né? E aí eu não sei, pode ser que daqui a pouco eu caia num buraco e fique intranquilo. Vai saber, o processo criativo dá essas viradas. Mas eu estou prezando muito por um pé no chão, por um bom café da manhã, por uma calma,
por escrever um pouco e ir descobrindo, e não inventando à força, querendo fazer com que a coisa seja alguma coisa. Enfim, eu acho que a gente chegou ao finalzinho da nossa conversa, mas não sei se você quiser dar um fecho, falar uma última coisa, Não, mas acho que isso. tudo que eu vou falar, eu acho que a gente marca uma parte 2, então. A gente marca uma parte 2. Perfeito, perfeito. Então, Beatriz, meu amor, eu te agradeço pela breve troca, ela é muito importante. Espero que as pessoas que estão assistindo também possam perceber o processo criativo como a criação e os dentros da criação, né? Há muitos processos criativos dentro de um mesmo processo criativo, e acho que o objetivo dessas conversas é chamar a atenção, lançar o olhar para as distintas criações que geram uma única e mesma criação. Então, agradeço muito a você e, obviamente, agradeço ao Jonathan e a também Lohane, que fizeram essa tradução para a língua brasileira de sinais da nossa conversa. Então, eu agradeço demais também o convite, Lohane, Jonathan também, e toda a equipe, né? Foi assim, maravilhoso poder ler o texto antes de todo mundo e participar dessa conversa, assim, fiquei super feliz, gente. Muito obrigada mesmo. Então é isso. Vamos agora assistir essa nossa experimentação Fogo Fato. Muito obrigado a todas e a todos.
Daí a senhorita me pergunta por que não. Eu te digo que é por isso. Que é por minha mão estar assim desse jeito, coitada. Ela me olha com pena e depois balança a cabeça como se me entendesse. E depois, bruta, empurra a tinta na minha direção. Basta assinar, senhor, ela diz. Basta assinar aqui, senhor. Basta assinar aqui nessa linha fininha. Odeio diminutivos. Ah, se ela soubesse. Pego a caneta na minha mão e a minha mão nesse estado, coitada. Eu, na recepção dessa maldita pensão encardida, não consigo nem dobrar os dedos. Amanhã, eu digo a ela. Eu assino meu nome logo ao amanhecer. Já está pago o quarto? Não está pago o quarto? Ela me olha com alguma pena de novo, balança a cabeça como se me entendesse, e depois burra, empurra a tinta na minha direção como se falássemos duas línguas e não uma só. E eu até penso que assinaria na porra da linhazinha se não fosse essa sua unha tão imensa, e tão postiça, e tão pintadinha. Lanço a caneta em cima dela, granada, e me embrenho furtivo na trincheira desse corredor fino e profundo. Tolice isso. Não tinha necessidade alguma. Uma verdadeira estupidez. Fui grosseiro com a mocinha, bastava assinar o papelzinho, afinal de contas. Chovia bem pouco. Bastava rubricar a linhazinha. E nem é por estar calor ou frio. Tolice. Havíamos caminhado até o portão do cemitério
Uma caminhada deveras agradável? Como se a caminhada precisasse desse tipo de comentário. E o coveiro me disse aqui fico e me estendeu a sua mão e eu lhe disse boa noite, tolice a minha. Estiquei o meu braço com a mão inteira colada nele. Elas se tocaram, a minha mão na mão do coveiro, e desde então... É tolice, eu sei, eu deveria saber, eu devo dormir, mas desde então... É como se a mão do coveiro ainda estivesse em mim. Assim fica gostosinho. Aqui estaciono por alguns instantes, roubando o morno dessa maçaneta pegajosa. Que tolice! A mão do coveiro ser fria. Deveria ser exigência trabalhista e não motivo de gritaria. Que tolice a minha. Eu entro no quarto. Eu entrei. Que cheirinho é esse? Eu e ele. Safe-se como puder. Me disseram certa vez. Devo dizer alguma coisa? Ele não vai dizer nada? Tudo é inútil. Na falta das boas-vindas, vejo essa imagem obtusa, essa paisagem, essa miragem. Se eu a tivesse sonhado, talvez ela não me chegasse assim tão requintada. Mas um homem é um homem, ora bolas. Bunda preta, retinta, desperta, pedindo aos céus por algum conselho. Vai saber. Vai saber. Vai saber.
Melhor não se perder em lirismos. Não digo nada. Posso ser um anticadáver, mas que essa bunda deve significar alguma coisa? Ah, deve. E na falta dos significados, eu sou catapultado ao arcebispo latino do seu latim e enfiando num dos buracos do meu peito esburacado essa medalha de prata lata. E dando-me o cu, não, um beijo, dando-me um beijo, não um cu, um beijo, e muitas bandeiras sonoras, foi me dando por dentro todo um vazio, e me disseram que era amnésia, que era... Não, foi esquizofrenia. Sim, foi esquizofrenia. E eu, perplexo, esperando o diagnóstico verdadeiro com a alma desabotoada. Um perfeito desconhecido eu, chorando sobre o meu rosto. Esse era eu, minha única verdade. O que fizeram de mim? Uma consciência morta a golpes de baioneta? Uma consciência morta a golpes de baioneta foi o que fizeram de mim. Eu fui à guerra. A guerra não é um lugar. 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 A guerra não é um lugar, mas eu fui até ela. E matei, e morri, e a cada morte que dei, mais morte em mim cavei. E a guerra acabou, disseram, mas continua em mim. Eu sou a guerra em pessoa, e mesmo sem pessoas, porque todos mortos, eu sou a guerra porque eu sou herói, e porque eu voltei mal costurado. Essa maldita medalha de lata, tentando tapar os buracos do meu peito, vossoroca. E eu, trípede, equilibrista,
Com um pau sempre em riste, saudade dos soldadinhos de chumbo. Sigo honradíssimo e condecorado, cavucando o cimento, à procura de um buraco onde eu possa me lembrar de mim. Nenhum de nós diz coisa alguma. Entre nós, cova absoluta. Então bato a porta. Não bato a porta, bato a porta mesmo. Porta batida sonoramente e caminho em direção à cama ou maca desse quarto ou sanatório. Eu nunca soube muito bem a diferença. Sento-me pesado à cama. Quero dizer, estou pesado. E não bastasse essa mão ainda fria. E o cara aqui do lado não fala nada, segue mudo, nem uma gemidinha. Enquanto eu respiro ruidoso, tentando dizer do meu modo que estou aqui, qual seria o nome dele? Nessa posição, cu para cima, fingindo-se de morto, me faz lembrar Aristides, esse sim, o morto. Nome de um soldado que, após tomar 9 tiros, demorou 9 dias para esfriar completamente o corpo. E por conta disso acabei usando como abrigo. Saudade de um lugarzinho para me esconder dos perigos. Aristides, quer você não fale nada ou tudo fale, só não me pergunte o meu nome. Uma coisa é a consciência, a outra é o estômago. Devo dormir. Devo dormir devendo a assinaturazinha do meu nomezinho.